Olá, pessoal. Aqui mais um programa Social Interview em 60 Minutes. Estamos com um convidado que esse convidado nosso, ele é fisiologista e gestor de performance de atletas profissionais e amadores. Ele é formado pela Unifesp, como fisiologia, em fisiologia do exercício, formado pela CBF Academy em treinamento esportivo de força, velocidade e preparação física. Ele é ex-coordenador do Laboratório de Fisiologia do Exercício do Instituto Cohen. Ele é ex-fisiologista assistente do Esporte Clube Corinthians Paulista por 3 anos. Instituto Cohen, ele ficou por 4 anos. Ex-fisiologista, coordenador de preparação física do Santos Futebol Clube por 8 anos. Professor da THE 360, do nosso querido Rodrigo Molina, a quem nós desejamos um grande abraço. Ele faz parte da Sport Science, empresa de consultoria de atletas. Aliás, ele tem uma empresa também, que é uma empresa de fisiologia e trainee. Eu não vou falar o nome da empresa, senão estou falando o nome do nosso convidado. Não quero me antecipar. E ele é fisiologista do Instituto Reaction, de medicina esportiva, há 6 anos, com foco em alto rendimento no esporte, emagrecimento e tratamento avançado da artrose. Estamos aqui com o professor Gustavo Jorge. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite e bastante coisa aí, mostra que tem história, né, para a gente poder conversar. São 20 anos de carreira e vai ser um prazer poder falar com vocês um pouquinho e poder aprender e dividir um pouquinho do que a gente pode suprir das perguntas e das necessidades de quem estiver nos ouvindo. E nos vendo, né? Praticamente acabou a entrevista, porque com um currículo desse, com essa variedade de experiência, inclusive em futebol de alta performance. Aliás, diga-se de passagem, você foi do Instituto Cohen, depois foi para o Corinthians. Teve alguma influência do Dr. Moisés Cohen? Se eu não me engano, o Dr. Moisés Cohen ele faz a assessoria do Corinthians, ou já fez, não foi? Na verdade, a intervenção para eu poder trabalhar naquela época do Corinthians foi do Dr. Renato Lotufo. O Dr. Renato Lotufo, na época, era o fisiologista da equipe principal do Corinthians. Talvez seja uma das grandes referências da área da medicina esportiva que a gente teve no país. Já falecido, foi meu grande mentor, meu grande mestre, no qual eu dedico e agradeço toda grande parte do início da minha carreira e do quem eu sou hoje, aos ensinamentos que eu tive com ele nessa época, em torno de 2004, 2005, onde fui muito feliz ali ao lado dele, desbravando o que hoje é tudo automático, nós fazíamos manualmente. Mas engraçado, né? E a gente olha hoje, vejo hoje as coisas que a gente faz e o quanto a tecnologia evoluiu, o quanto a gente tem de tecnologia no esporte, mas lá atrás os conceitos já existiam, isso que é o mais legal. Os conceitos são praticamente os mesmos. Hoje a gente tem um pouco mais de facilidade para poder lembrar essas ideias na performance do atleta. Então, nós já acreditávamos naquela época, falando um pouquinho de futebol, que o atleta precisava de velocidade, nós precisávamos mensurar a velocidade, só que nós tínhamos células fotoelétricas de cabo, que davam problema, tá? Hoje você tem tudo no Wi-Fi, wireless, que acaba mudando em tempo real. A gente já estudava um pouco da fadiga, já entendia as questões do sono, da recuperação, só que nós não tínhamos materiais para coletar esses dados. Aí veio o Reflotron naquela época, para a gente poder mensurar a CK. Nós fomos a primeira equipe, talvez na América do Sul, que fizemos análise de CK. Foi o time do Corinthians em 2005, que acabou depois sendo campeão brasileiro. Então, muito bacana lembrar um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho da história, mas lembrar do YouTube, dos amigos que a gente fez lá atrás e são histórias que ficaram, que hoje fortalecem um pouquinho do nosso trabalho. Perfeito, Gustavo. E para ser fisiologista, necessariamente tem que ser educador físico? Interessante, né? A fisiologia do exercício, ela, no passado, falei um pouco do Lotufo, né? Ele
ele tinha uma relação muito com os médicos, né? Médicos que hoje fazem medicina do esporte, né? Naquela época não tinha essa especialização. Não sei se residência, acho que não tem, não sei se tem residência médica em medicina do esporte, eu não sei. Confesso que eu não sei, acho que é uma especialização. E naquela época, o médico que se formava e não buscava uma especialização, uma residência específica ali, ou tivesse feito alguma residência em alguma área da medicina, mas tinha um viés para o esporte, vinha parar aqui no SEMAF, aqui da Unifesp, para começar a estudar um pouco mais do laboratório, né? A fisiologia no passado era muito presa em laboratório, então ficou muito ligada à clínica médica, né? Exames laboratoriais, densitometria, avaliação de engate, cadência cinética. Então, só com o passar do tempo, a fisiologia do exercício ficou muito próxima dos profissionais de educação física. Ela veio, ela se encostou, ela ocupou uma área da grade curricular da Faculdade de Educação Física muito grande. E eu fui conquistado por isso, né? Na minha graduação, quando eu tive 2 anos de fisiologia na graduação, fui conquistado por isso. Então, houve um boom de profissionais de educação física, e hoje, se você olhar, dentro dos clubes da Série A, são poucos, acho que quase nenhum clube que não tem fisiologia, mas os fisiologistas, quase na totalidade, são oriundos da Faculdade de Educação Física. Até porque um preparador físico precisa entender muito bem fisiologia. E o fisiologista precisa saber de treinamento. E fugiu um pouquinho do médico isso, né? O médico ficou mais nessa parte de clínica, né? Estudando um pouco mais de exames laboratoriais, ainda só trabalhando em ensino de esporte, mas a fisiologia prática ficou mais para o educador físico. Porém, eu tenho um sócio aqui na clínica que ele é fisioterapeuta formado em fisiologia também. Então, não necessariamente você precisa ser um educador físico, mas você precisa saber muito bem de treinamento esportivo. Perfeito. E você teve na elite de vários clubes, né? Santos, Corinthians, e também condicionamento físico de atletas de elite, fora esses clubes. Eu vou te perguntar, você pega o atleta, como você calcula o nível atual de condicionamento físico desse atleta e o que você pode fazer para ele ser melhorado? Interessante, né? É uma pergunta, imagina se a gente, por exemplo, hoje a minha realidade é trabalhar com vários esportes. Óbvio que eu tenho uma gestão profissional com alguns atletas de futebol, a gente cuida de 15 atletas profissionais de futebol no mundo inteiro, são mais ou menos uns 8, 9 aqui da Série A, tem jogador na Turquia, jogador em Portugal, jogador na Itália, mas a minha realidade aqui na clínica é cuidar de vários esportes. A primeira coisa que eu faço é uma engenharia reversa, eu vou estudar o esporte. O que o esporte desse meu cliente, desse meu atleta pede? Quais são as características desse esporte? Então, baseado na característica desse esporte, em cima das avaliações que eu escolho para identificar os potenciais daquela pessoa que eu estou avaliando, eu consigo classificar quais são as prioridades, quais são as necessidades, quais são os marcadores que eu preciso me atentar melhor para poder gerar performance para aquele cliente. Por exemplo, se a gente falar um pouquinho de futebol, eu entendo hoje que o meu atleta de futebol precisa ser extremamente forte. Forte, veloz, precisa ter muita potência. Se eu identificar que hoje eu tenho um atleta que tem um déficit de força, ou tem uma dificuldade em gerar velocidade, fatalmente é um atleta que tem um problema para praticar o esporte dele, que é o futebol. Então, se eu tenho, no caso de um corredor de rua, se eu tenho um corredor de rua que tem uma dificuldade em manter um certo limiar anaeróbico por um tempo, e ele busca um tempo-alvo para aquela prova, eu preciso entender, preciso bolar estratégias para que ele melhore aquele limiar anaeróbico dele, para que ele consiga manter um certo pace na prova que ele está buscando. Então, é baseado no esporte que eu vou estudar, a gente faz uma engenharia reversa e eu consigo classificar as prioridades desse meu cliente. O futebol sendo um esporte que necessita de força e velocidade, quais são os benefícios de você aplicar um programa de treinamento cardiovascular e um programa de treinamento de força? Legal. São duas variáveis, né? São duas valências. E se a gente falar um pouquinho de futebol, as ações decisórias do futebol são baseadas na força. As ações que decidem o jogo, elas são baseadas na força. Porém, eu preciso ter uma boa base cardiovascular
para me recuperar, para poder gerar forças em vários momentos do jogo. Então, exemplo, se eu preciso sprintar, eu vou precisar sprintar inúmeras vezes durante o jogo. Então, eu preciso resistir a esses sprints. Então, eu resisto a uma valência anaeróbica. Mas o que vai me dar uma condição de recuperar para essas valências é a minha questão cardiovascular, minha condição aeróbica. Então, eu preciso treinar, eu preciso estar apto a suportar características metabólicas, obviamente, prioritárias de acordo com o esporte. Exemplo, um ponto interessante, assim, até falando um pouquinho sobre esse tema. Há um tempo atrás, eu falei, uma vez eu escrevi no Jornal da Tribuna, aqui em Santos, quando eu trabalhava no Santos, que o atleta de corrida de rua precisava ser potente. Só faltava jogar pedra na cruz em mim. Eu falei assim, poxa, são duas valências totalmente diferentes. E hoje a gente entende, se o atleta de corrida não tiver uma potência no nível bom, básico ou uma aceitável, ele tem dificuldade para manter um ritmo de passada durante o seu ciclo, durante a sua meta em relação à prova que ele quer atingir. Então a gente hoje acredita que treinar potência para um corredor de longa distância também é importante. Tão quanto importante para um atleta que vai sprintar dentro do campo. Então, imagina que eu consigo traçar prioridades de acordo com o esporte, mas eu preciso ter um equilíbrio em cima das minhas questões metabólicas de performance. Agora, você vai fazer a preparação física dos atletas do futebol. Você usa o mesmo treinamento para posições diferentes? Por exemplo, o indivíduo é lateral, o indivíduo é meia, o indivíduo é volante, o indivíduo é goleiro. Você usa o mesmo treinamento, treinamento cardiovascular e treinamento de musculação? É o mesmo para todo mundo? Essa pergunta é muito legal. Eu vou contar uma história em cima dela. Em 2015, no Santos, eu tive a oportunidade de fazer um estudo da histologia muscular dos atletas do Santos Futebol Clube das categorias de base. Dentro desses atletas estavam Rodrigo Góes, hoje que está no Real Madrid, Yuri Alberto, que é centroavante do Corinthians. E lá era uma questão que a gente já colocava, justamente no que você está colocando, está posicionando. Tá, legal. Todos devem treinar com a mesma carga, todos devem treinar com a mesma velocidade, todos têm que ter a mesma capacidade anaeróbica, todos têm que ter a mesma capacidade aeróbica? Essa é uma pergunta que a gente faz há anos. Mas antigamente, para você estudar a histologia, quando eu falo histologia muscular, é ver as características de fibras, se o atleta tem fibras mais rápidas ou fibras mais lentas. Você precisava fazer uma biópsia muscular no cara, então você fazia uma lesão muscular nele, para entender isso. Com o avanço da tecnologia, a gente falou um pouquinho no começo, né? Ou seja, nós já tínhamos os questionamentos lá atrás, mas não tínhamos as melhores ferramentas. Hoje nós temos as melhores ferramentas. A gente, junto com a quantidade de bioquímica aqui da Unifesp, existem marcadores na saliva, na mucosa bucal, que conseguem me mostrar as características genéticas, histológicas de um indivíduo. E a gente fez esse estudo. Em cima disso, são pontos de questionamento que eu sempre fiz. O esporte futebol são 11 atletas dentro de um campo, com objetivo coletivo, porém, na minha opinião, individual. São 11 indivíduos que individualmente formam um coletivo. Todos devem ser tratados da mesma maneira? Eu acredito que não. Eu acho que a gente pode ter uma base muito bem feita para todos, mas que é necessário ter trabalhos individualizados, não só por posição, mas sim por características individuais de performance. Então, eu posso ter um atleta que é ponta, que ele precisa melhorar a aceleração. Mas eu posso ter um atleta que é volante, baseado na característica do time, ele precisa melhorar a velocidade final. Aí vem a grande questão. Só um detalhe, nesse caso, você volta ao princípio número 1 da educação física, a individualidade do atleta, a individualidade do ser que vai praticar o exercício.
são as premissas básicas de qualquer pessoa que queira trabalhar com atividade física, priorizar a individualidade biológica. Ponto. Independentemente se é o Bolt ou se é o Gustavo Jorge. Então, eu preciso entender a característica individual. Mas, voltando ali, tá, eu preciso que o meu volante atinja, ele está com 10 na velocidade final, eu preciso que ele consiga, em 30 metros, atingir X de velocidade. Ele tem característica genética para isso? Você sabe se ele tem essa capacidade para gerar um top speed semelhante ao extremo que você está comparando? Então, é aquela história. Por isso que é importante você estudar o teu grupo, entender as características de cada um deles, ter uma base. A gente sabe que a estrela do jogo é a força e a velocidade, todos precisam gerar isso, mas alguns vão gerar mais, outros vão gerar menos. Alguns jogadores serão mais densos, ou seja, vão resistir mais ao jogo, outros jogadores vão resistir menos. Então, hoje, analisando, se eu estou dentro do clube, dentro de um departamento de inteligência e de performance, a primeira coisa que eu faço, junto com o departamento técnico, é estudar as características físicas desse grupo, para ver se esse grupo consegue entregar fisicamente as ideias do jogo que o treinador quer. Porque muitas vezes ele quer me colocar como extremo, mas eu não tenho essa capacidade atlética para isso. Então eu preciso entender isso e passar as informações. Então a gente começa a individualizar e trazer para o coletivo tudo isso. Então você já está até adiantando uma pergunta que eu já iria fazer para você no final, que é o seguinte, uma questão de observação, eu queria saber a tua opinião, tá? Vôlei, basquete, futsal são esportes em que o atleta está desempenhando a função dele, mas ele pode ficar no banco descansando, certo? Ele pode vir descansar, se reidratar e tudo mais. O fato dele chegar e estar cansado, ou então não estar desempenhando bem o papel dele, no futebol, o que acontece? Ele é substituído. E essa substituição acontece de um indivíduo que sai do banco e que, se ele não é titular, esse que está entrando, talvez ele não cumpra com a excelência de quem já está jogando, certo? Então, por exemplo, tem um lateral, o lateral não está tendo bom desempenho, o técnico chega, tira o lateral, coloca o reserva. Agora, esse reserva, teoricamente, ele não teve o desempenho tal a ponto de ser o titular. Então, existe naturalmente, teoricamente, uma diminuição do rendimento. Talvez até melhore, porque se o indivíduo está saindo por algum motivo, lesão ou cansaço, entendeu? Talvez até melhore, mas o que eu queria te perguntar é de uma forma um pouco mais ampla. Você tem vôlei, basquete, futsal. O atleta chega, é separado, vai descansar, vai se reidratar. Então, isso garantiria a melhor entrega do atleta, esse descanso em relação ao desempenho, ou seja, o técnico ele permitiria que naquela posição fosse colocado um jogador específico que tivesse de repente ele pode mudar a estratégia de jogo, entendeu? Pode botar peças melhores ali do que ele tinha colocado no início. Isso, naturalmente, melhoraria a performance do jogo e, naturalmente, melhoraria o espetáculo. Eu estou falando vôlei, basquete, futsal. Faz sentido isso? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o futebol não tem a mesma regra, não tem o mesmo comportamento, ou seja, que o jogador, ele, ao invés de ser substituído, ele possa vir para o banco, o outro jogador ocupa o lugar dele, ele descansa e ele volta. Justamente para quê? Para melhorar a qualidade do espetáculo. Entendeu? Eu queria saber de você, faz sentido isso que eu estou falando? E se você sabe se existe alguma proposta da FIFA em relação ao futebol que isso aconteça? Eu acho que teve uma evolução, um pouco de pandemia isso, né? Surgiu na pandemia isso, até porque quando os atletas ficaram em lockdown e tiveram que treinar e voltaram para os seus clubes, houve aquela situação das 5 substituições,
para preservar a integridade física dos atletas. Nós vimos, na verdade já tinha acontecido isso na NFL, nos Estados Unidos, quando eles tiveram uma parada eu acho que foi por uma greve ou algo do gênero, e os estudos mostraram que o número de lesões aumentaram na volta, né? Ou seja, eles ficaram parados por um tempo, os primeiros 30 dias, 40 dias, o número de lesões foram lá em cima. Então, baseado nisso, a gente já tendo essa informação, ou seja, já tinha um dado científico mostrando que isso poderia acontecer no futebol. E aconteceu nos primeiros jogos de Premier League, nos primeiros jogos do Campeonato Espanhol, enfim. E a FIFA colocou aquelas substituições e, na minha opinião, veio para agregar e, em cima um pouco do teu raciocínio, melhorar o espetáculo, manter um pouco da intensidade do jogo. Porque o que acontece? Há uma disparidade muito grande, principalmente em clubes grandes, né, grandes e pequenos, conforme o tempo vai passando, fica muito clara a disparidade de intensidade de duas equipes, né? Equipes melhores treinadas mantêm uma certa intensidade por mais tempo, equipes menos treinadas ou com menor condição financeira ou com menor condição de alimentação, acabam perdendo essa capacidade, principalmente no segundo tempo. E a gente sabe que as lesões elas acontecem normalmente nos primeiros 15 minutos de cada tempo ou nos últimos 15 minutos de cada tempo. Então, a gente sabe que as lesões elas vão acontecer no começo, por um déficit no aquecimento ou uma falta de ativação muscular da maneira correta, ou mesmo um problema que foge um pouquinho da regra, mas a gente sabe que no final está mais ligado à fadiga e ao estresse. No caso dos esportes mais indoor, né, no vôlei, no basquete, no futsal, era até uma conversa que eu tive no Santos, com o departamento de futsal do Santos, e até fiz uma proposta, na época eu não fui para frente, até porque eu não tive esse tempo também, infelizmente, mas era uma ideia legal. O ácido lático, né, o lactato, é uma maneira de você entender a fadiga da pessoa com que você está trabalhando, da pessoa que você está treinando. E ela tem um tempo que você, até um certo ponto, que o seu organismo consegue tamponar, ou seja, eu produzo o lactato, eu consigo tamponar, ou seja, eu consigo reverter isso para que não deixar isso virar um ácido e me trazer um problema que seria o fim da capacidade atlética ou de manutenção das estratégias de jogo de intensidade. E eu tinha falado que a gente poderia fazer estudos dos quartetos de futebol, futsal, que normalmente as trocas são baseadas em quartetos ou em duplas, né? E entender quais atletas, o quanto cada atleta conseguia suportar, sei lá, o Gustavo consegue suportar 6 minutos sem quebrar a barreira da produção de lactato, ou seja, sem correr o risco daquilo se tornar um ácido. O André não, o André já consegue suportar só 3 minutos naquela intensidade de jogo. Então, ou seja, tudo vai baseado no modelo de jogo, na intensidade. Então, a parte física, ela é um suporte para a parte técnica, né? E até em cima do teu raciocínio, talvez um jogador A ou um jogador B, ele é ou não titular, na minha opinião, tem que ser a capacidade técnica. A capacidade técnica é soberana, né? E eu acho que os outros treinadores, os treinadores mais novos, entendem isso, né? Nós tivemos um momento do esporte, do futebol, no caso, ele foi mais técnico, a gente teve um momento que o futebol foi mais físico, e hoje a gente está num momento que o futebol ele é mais tático-físico, né? Os jogadores que suportam mais as características do modelo de jogo do treinador e entregam tecnicamente o que ele procura, acabam sendo titulares ou não. Trazendo um pouquinho para o futebol de campo, eu confesso para você que eu fico com dúvida, eu tenho dúvida, eu precisava estudar um pouco mais isso, colocar numa roda com outros colegas, falar um pouquinho mais isso, sobre o que seria de benefício poder ter um rodízio de atletas dentro do campo. Porque nós estamos falando de dimensões bem maiores de esportes que nós citamos aí no caso, vôlei, basquete, futebol, até pelo tamanho da quadra. E com características um pouquinho diferentes, né? O futebol, essa capacidade de resistir, ela entra a capacidade aeróbica, por mais que não é a função principal para mim do jogo, mas ela tem uma função um pouco maior do que dos outros 3 esportes que nós comparamos, né? Então, eu acho que a gente são esportes diferentes, difícil trazer esse paralelo para o campo, porém, eu acho que já houve uma evolução permitindo com que o jogo faça 5 substituições. Então, isso preserva o espetáculo
preserva os atletas e tenta manter a intensidade do jogo por mais tempo. Perfeito. Vou falar sobre dieta, então, agora. Para otimizar a dieta de um atleta, para melhorar o desempenho durante o exercício e promover a melhor recuperação pós-exercício. O que você pode nos orientar? Eu estou falando com você aqui e eu tenho 3 atletas do Corinthians que jogam agora à noite e contra São Bernardo. E nesse momento eles estão fazendo o lanche da tarde, lanche barra janta, né? Porque como o jogo é às 20 horas, a gente chama de pré-janta, que não é um jantar, obviamente. 4:30 da tarde não é um jantar, né? Nem nos países mais que escurecem, então, escurecem cedo ali no norte da Europa, jantam tão cedo assim. Mas, vocês sabem que o jogo é 8 horas da noite, eles precisam fazer uma carga importante de carboidrato para suportar o jogo. E não só carboidrato, né? Então, quando a gente pensa no dia do jogo, esportes que precisam usar o carboidrato como fonte de energia, é feita uma carga ótima de carboidratos em cima da alimentação, desde o jantar do dia anterior. Junto a isso, é necessário também um processo de hidratação continuada até a hora do jogo. E nos momentos antes do jogo, se faz ainda uma carga de carboidrato líquido para absorção rápida, para ele poder usar isso ali naquele primeiro 45 minutos do jogo. Então, primeiro você faz uma boa base, para você ter uma oferta grande, você faz um boom de informação nutricional para o atleta poder ter esse combustível ali guardado, para ele poder usar, e você vai dando microdoses durante até a hora do jogo, com doses de uma forma que ele consiga. A suplementação e a alimentação ela tem que ter um cuidado muito grande. Eu preciso comer, eu preciso suplementar, mas eu também preciso ter um tempo ótimo com o meu esvaziamento gástrico. Porque eu preciso, eu não preciso formar uma caixa d'água dentro do meu estômago. Na verdade, eu preciso trazer os nutrientes dos alimentos que eu estou comendo para uma reserva ótima dentro do meu organismo. Então, você não pode municiar o seu atleta com uma oferta muito grande de suplementos de alimentação, no qual ele não consiga ter o esvaziamento gástrico correto e nem fazer a absorção desses nutrientes. Então, o grande X da questão é o grande balanço. Hoje a gente tem muitos estudos de estratégia, por exemplo, corredores de rua que vão fazer a prova logo cedo, ou seja, corredores que vão fazer provas de maratona, que normalmente já são bem cedo, né? As largadas são sempre, principalmente aqui no Hemisfério Sul, falando um pouco da América do Sul, que é um país tropical, os atletas fazem um carbo load no jantar. Então, por volta de 8 horas da noite, eles acabam fazendo um suporte, ou seja, uma carga grande de carboidrato, e ali, antes de largar, eles fazem um complemento para poder ter um índice glicêmico um pouco mais alto ali naquele primeiro momento. Mas o grande X da questão, e falando um pouquinho de índice glicêmico, mas não entrando em assuntos tão técnicos, são características diferentes. Então, eu preciso ter um índice glicêmico, um alimento que vai me dar um suporte por mais tempo, eu preciso entender o esporte que eu vou trabalhar, e eu também preciso ter um açúcar no meu organismo que vai me dar uma resposta rápida. E eu preciso suplementar isso durante o esporte. Então, no caso do futebol, você faz uma carga, você tem ali uma suplementação pré-jogo, só que no intervalo é necessário reestruturar esses combustíveis que foram perdidos nos primeiros 45 minutos. No caso do corredor, você vai fazendo isso durante a prova, durante a corrida. E tem uma situação que é extremamente difícil, né, que acho que até hoje ainda não tem eu acho que ainda não tem a melhor estrutura. Toda vez me chama atenção, é um esporte que eu nunca trabalhei, mas são os maratonistas aquáticos. Eles têm que suplementar nadando, né? Então, não sei se você já chegou a ver, alguma das pessoas que estão nos ouvindo, provas de maratona aquática, ficam os treinadores com uma espécie de uma vara de pescar, uma garrafinha lá, e o cara tem que pegar, tentar tomar e ainda continuar nadando, porque ele está num ambiente que não é o dele, né? Por exemplo, o cara que está correndo, ele consegue parar, ficar de pé, e não precisa ficar se movimentando para se manter de pé.
O cara que está na água, ele precisa ainda estar se movimentando e tentar suprir aquilo ali. Então é importante não só no dia, não só nas 24 horas anteriores, mas sim fazer um bom planejamento de acordo com a característica do esporte ou de acordo com o atleta que você está trabalhando. Trocando em miúdos, o atleta tem que ter um bom suporte de glicogênio muscular. Não tenha dúvida. E só fazendo um adendo, e o pós também é extremamente importante para a recuperação. Então a gente sabe que é necessário, além da proteína, porque a gente sempre associa só a proteína no pós, né? Ah, preciso tomar proteína, preciso ter proteína no meu pós-jogo, preciso ter proteína no meu pós-treino. Mas o carboidrato também ainda continua sendo extremamente importante. Ele vai ajudar um pouco ele vai ajudar na reestruturação e na síntese dessa proteína, e a carga de carboidrato, como a de proteína, nas primeiras 24 horas, elas precisam ser divididas ali a cada 2, 3 horas, tá? Para você poder ter uma recuperação otimizada baseada na suplementação. Perfeito. E sobre a questão da hidratação, já que nós estamos falando sobre alimento, a hidratação, qual é a importância da hidratação na prática de exercício? O atleta tem que se hidratar só quando sente sede? E outra coisa, somente água ou uma bebida isotônica? Se a gente falar de performance, só a água não vai trazer os benefícios e as respostas que nós precisamos para suprir os danos causados da desidratação. A gente não pode chegar nesse ponto, a gente não pode pensar em desidratar um atleta. A gente tem que sempre recalcular ou calcular as necessidades de que cada atleta precisa para suplementar e para estar hidratado durante a prática esportiva. Então, eu participei do primeiro, é engraçado, de novo falando, né, lá atrás, em 2004, eu participei do primeiro estudo do teste de suor da Gatorade aqui no Brasil, foi no Corinthians. Eu lembro de uma passagem com um atleta, o finado Rincon, né, Rincon jogou no Corinthians. Na época, a gente colava uns adesivos nos braços, nas pernas dos atletas, tentando coletar o máximo possível de material de suor, para entender dentro daquele material de suor, o que tinha de eletrólitos, o que ele tinha perdido. Não, de água, é muito fácil você descobrir. Você pesa antes, pesa depois, você pesa o que ele hidratou, e você faz a conta simples, você consegue ver assim, perdeu 1,5 kg, perdeu 2 kg, tá, mas e qual que é a quantidade de eletrólitos que tem ali? Quanto que ele precisa de potássio, quanto que ele precisa de sódio, quanto que ele precisa de magnésio? Existem casos de atletas que acabam tendo colapsos cardiovasculares por hiponatremia, porque o cara não repõe a quantidade certa de eletrólito, e só água, aquele sangue ele fica menos viscoso, e a gente sabe que o nosso coração, o nosso sistema muscular, ele precisa de contrações, e é uma bomba de sódio e potássio constante. A partir do momento que você não tem esses eletrólitos presentes no seu organismo, você acaba tendo um colapso meio que sistêmico. Então, a Gatorade trouxe, na época, a ideia de você estudar individualmente, entender qual que é a necessidade de cada atleta e qual que é a necessidade da quantidade dos eletrólitos. Então, entrando um pouquinho na tua pergunta, eu acho que, dependendo da intensidade do esporte, se a gente falar de amadores, o cara foi para academia e andou 30 minutos, não precisa matar uma garrafa de Gatorade na sequência, não tem necessidade. Então, uma aguinha ali, se alimenta muito bem, que está tudo certo. Agora, quando a gente fala de atletas de endurance, atletas de velocidade, atletas de força, a gente precisa ter um cuidado especial com a hidratação. Falando, por exemplo, sobre hoje, nós estamos, eu vou até abrir meu relógio aqui, eu acredito, na hora do jogo hoje, até que esses atletas que eu trabalho são atletas do Corinthians, a hora do jogo vai estar 26 graus, é uma temperatura alta ainda, né? Tendo em vista que nós estamos passando, nós batemos hoje 33 graus de temperatura. Então, você vai perdendo calor, você vai trocando calor com o meio ali. Então, você vai perdendo um pouquinho pelo suor, pela urina, né? Você vai perdendo esses eletrólitos. Então, é necessário você ter uma estratégia ótima de hidratação. No pré, no durante e no depois da prática do jogo, no caso do exercício. Perfeito. E quais são as estratégias mais eficazes na prevenção de lesões nos atletas? Cara,
teve uma época que eu acreditava que eu conseguia prevenir lesão. Hoje, eu acredito que eu consigo minimizar as chances do cara se machucar. As lesões, elas fazem parte do esporte, não tem como. As lesões, elas são... os esportes estão ficando cada vez mais intensos. Eu vou fazer uma E aí, se você me permitir, em relação à prevenção de lesões, eu já estou, assim, colocando para você quais seriam as características do overtraining e as características da síndrome da mulher atleta. Já pegando um gancho direto para você desenvolver o raciocínio. Entrando mais em cima disso, eu acho que nós estamos cada vez mais preparados para deixar os atletas mais intensos e fortes. Um atleta mais forte é um atleta que machuca menos. Um atleta que se movimenta bem, um atleta que tem uma boa consciência corporal, que tem um bom programa de mobilidade, estabilidade, de controle dos músculos que circundam o core, que é o centro do corpo. É um atleta que tem uma chance menor de se machucar, mas não significa que ele não vai se machucar. Não existe. Esse meu atleta, eu vou fazer trabalho de força dividido, eu vou estudar questões militares que ele precisa para se movimentar minimamente bem, e ele não vai se machucar. Isso é mentira. Ele pode se machucar. Até porque os esportes, além das lesões individuais, tem os traumas, tem as lesões por overtraining, muitas vezes, porque assim, muitas vezes você tem o atleta pode fazer uma lesão, um edema ósseo, está extremamente forte, mas ele não está, será que ele está com a alimentação da maneira correta? Como é que está a carga de treino dele? O volume está adequado? A intensidade está certa? Então, hoje, a gente estuda, a gente chama de controladores de carga. Hoje, as chances de um atleta se machucar diminuiu muito. Hoje, o atleta ele é muito mais forte do que o atleta da década passada. Porque a gente tem uma série de ferramentas, de novo, falando lá no início da nossa conversa, que nós já buscávamos, mas nós não tínhamos, mas hoje a gente tem uma série de ferramentas que permitem entender isso de uma maneira mais limpa, de uma maneira ótima, e fazer com que essas informações venham em prol do atleta que você está trabalhando. Mas eu vou fazer vou trazer um pensamento aqui para a nossa conversa. Eu falei esses dias para um colega, eu vi uma entrevista de um colega, eu não vou lembrar quem, mas ele dizia que hoje em dia a gente faz os atletas jogarem por mais tempo. E eu também acreditava nisso há um tempo atrás, mas eu estou começando a desacreditar nisso. Eu estou vendo atletas cada vez mais jovens, 30, 31, 29 anos, estressados, infelizes, preocupados naquele momento de carreira dele e olhando que ele precisava jogar mais 4, 5 ou 6 anos. Ele viu uma obrigação que ele precisa jogar até os 35, 36 anos. Então aquilo traz uma pressão psicológica muito grande para o atleta. Então a gente sai um pouquinho da esfera física e a gente entra um pouco na esfera do mindset. Ou seja, a gente precisa cuidar da cabeça desses caras. E os caras são cada vez mais pressionados em entregar resultado por mais tempo. Então eu acho que hoje, nesse momento, nós estamos preparados a entregar atletas mais fortes, mais intensos, mais rápidos. Mas nós não ainda descobrimos a fórmula mágica para mantê-los saudáveis por mais tempo. Eu acho que a gente não consegue fazer com que os atletas joguem por mais tempo. Nós conseguimos deixar o jogo mais intenso. E o grande X da questão agora é fazer com que esses caras tenham saúde. Essa é a minha grande briga nesse momento. Grande briga no meu trabalho e nas rodas com colegas que eu acabo sentando. É trazer saúde para os atletas que a gente atende. Não saúde durante o momento que ele é profissional. Eu quero deixar esse cara saudável a partir do momento que ele encerrar a carreira. Talvez essa seja a grande cereja do bolo neste momento para quem vive de performance no Brasil, na Europa, na África, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Perfeito. Nós temos esportes em que são, digamos assim, eu não sei explicar exatamente na linguagem de educação física, mas o indivíduo fica numa direção só, tipo atletismo, natação, e não são esportes lineares, e não são esportes de contato. Existem aqueles esportes de mudança de direção, por exemplo, vôlei,
e não é esporte de contato. E existem os esportes de contato com mudança de direção, no caso, futebol e basquete. Eu te pergunto, nessa gradação, existe maior tendência ao atleta ter lesões nesses esportes em que há mudança de direção e contato do que naqueles esportes lineares? Tem artigos que falam isso, né? Na verdade, a partir do momento que você vai tendo ações mais desafiadoras para o atleta dentro do esporte, automaticamente você aumenta a chance de ele ter uma lesão. Então, quando você pensa em troca de direção barra contato, obviamente você vai ter mais desafios para aquele atleta e, obviamente, o risco dele aumenta. Não que no esporte linear, por exemplo, esporte linear, uma corrida de 100 metros, ele talvez não vai ter uma lesão por contato, mas ele pode ter uma entorse de tornozelo, ele pode ter uma ruptura de algum tendão, de uma ruptura importante, Aquiles, ou uma ruptura muscular importante de cadeia posterior da coxa. Então, eu acho que cada esporte, e tem artigos que mostram isso, quais são, aquilo que eu falei lá atrás, qual é a característica do esporte que eu estou trabalhando. E quando a gente falar em prevenção de lesão, eu preciso pegar quais são as ocorrências maiores de lesões daquele esporte que eu estou trabalhando. E aí a gente entra um pouco na teoria de Pareto, a lei do 80-20. Então eu vou em cima do maior problema. Se eu tenho 10 estradas, 8 estradas estão muito boas, só que 2 delas estão tendo problema, o número de acidentes está alto, eu vou dar uma olhada para essas 8 aí, que está tudo ok, mas eu vou focar nessas 2 que estão me trazendo problema. Então, quando a gente pensa em lesão, eu preciso estudar a característica do jogo, a característica do esporte que eu estou trabalhando, quais são as principais lesões que acometem um atleta daquele esporte, e aí sim, individualmente, buscar ferramentas para prevenir, mas não totalmente impedir. A gente não vai conseguir impedir. Esse negócio de lesão zero é mentira. É mentira. Quando fala assim, aqui é lesão zero. Mentira. Não existe isso. Infelizmente não existe. Não sei se a gente vai conseguir chegar a essa lesão zero. Eu acho que não. Mas que a gente conseguiu diminuir a incidência de lesão ano após ano. Porém, por mais que a gente vê a incidência de algumas lesões diminuindo com o passar da temporada, a gente vê algumas aparecendo. Eu fiz um comentário com a minha mãe há uns 8 anos atrás, e eu espero que não aconteça isso. Mas eu vi que teve um atleta agora, não sei qual que foi a liga, que fez um traumatismo craniano e ficou internado por conta disso. O esporte está muito aéreo, o futebol está muito aéreo, e os caras estão ficando cada vez mais fortes. Então a gente precisa entender também as questões da concussão cerebral. Eu sei que tem muita gente que estuda isso, eu tenho até um amigo, o Dr. Ricardo Leite, que é master nesse assunto, e ele bate muito nessa tecla, e a gente tem hoje estratégias, né, e tem protocolos médicos e das federações para entender se aquele atleta que sofreu um trauma na cabeça, se ele está apto ou não para seguir jogando. Perfeito. E outra coisa, em relação às suas estratégias que você usa no atleta, Gustavo, como fisiologista, para recuperação pós-exercício? A base de qualquer recuperação para qualquer atleta é dormir bem, se alimentar bem. O sono hoje é uma das ferramentas mais importantes para uma pessoa que quer ter performance. Se ele não tiver um sono qualificado, dificilmente ele vai ter uma performance em nível alto. Ele vai ter problemas em relação à sua performance. Não, os artigos até um tempo atrás falavam em horas de sono. Hoje eu falo em horas de sono e falo da qualidade do sono. Tem vários atletas com qual eu trabalho, eu monitoro o sono baseado no anel. Então quer dizer que o sono faz parte do treinamento do atleta? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por exemplo, agora mesmo, antes de a gente entrar um pouquinho na nossa conversa, eu estava analisando o sono dos meus atletas que vão jogar hoje à noite. Até para poder discutir com ele algumas coisas que estejam faltando. Teve alguns que eu já falei hoje de manhã, e a gente pede, às vezes, até um power nap durante o dia, né? Momentos que ele tem na concentração, tem aquelas janelas, né, entre as refeições, a gente pede um power nap, os estudos mostram sobre a quantidade e a permanência e a validade do power nap quando você não tem um sono tão bom na noite. Obviamente que o sono da noite ele é o principal, mas hoje o sono ele tem uma importância tão grande quanto o treinamento, não tem dúvida. Quando a gente fala de recuperação, se você pegar os artigos,
A base da pirâmide é alimentação e sono. Aí depois vão surgindo uma série de estratégias, massagem, beira de gelo, sauna, botas de compressão, terapias manuais, uma série de alimentação, alimentação barra suplementação, que podem trazer um melhor equilíbrio na recuperação do atleta. Tem muita informação, tem muito artigo, tem muita literatura, e você consegue individualmente, de novo, a gente volta na questão da individualidade biológica, entender o que encaixa para um e o que não encaixa para o outro. Porém, a base da pirâmide é o sono e a alimentação. Isso não muda para ninguém. Então, quer dizer que não é só o fisiologista chegar e fazer o controle do uso de cafeína, tipo assim, após 16 horas você não pode mais usar. Quando é necessário, o fisiologista pode lançar a mão de um estudo mais aprofundado do atleta numa clínica especializada em medicina do sono? Sim, eu acho que quando quando você identifica um problema no sono do atleta, você deve sim estudar. Por exemplo, eu estou com um atleta e a gente está fazendo alguns testes com ele porque ele acaba não ficando a quantidade certa no deep sleep, que é o sono profundo, que é o sono reparador fisiológico. E aí a gente está usando magnésio, melatonina, algumas estratégias para ver se a gente consegue melhorar isso. Obviamente, a gente já fez mudanças estruturais, que é a temperatura do quarto, a alimentação, por exemplo, o acesso ao café até uma certa hora, uso de tela até uma certa hora, a gente colou estratégias mais relacionadas à leitura e tal, coisas desse nível para diminuindo um pouquinho da prontidão, né? Ele poder entrar numa área, uma zona um pouco mais de tranquilidade. Mas a partir do que você acaba tendo um problema, que essas estratégias que a literatura já te traz, você acaba não tendo uma resposta, obviamente que um estudo mais aprofundado é necessário. De novo, reiterando, porque ele vai precisar dessa ferramenta em algum momento. Parece que a torcida organizada dos clubes rivais sabem disso, né? Você faz uma viagem, eles descobrem um hotel onde o clube rival está, e eles vão lá fazer zoada a noite toda. Infelizmente, isso acontece. É um antijogo, mas fazer o quê? É um antijogo, vai fazer uma piadinha, mas eles ainda não sabem o horário certo de fazer. Tem uma hora certa, eles não sabem, eu não vou falar, mas tem uma hora certa. Agora, Gustavo, em relação ao treinamento de flexibilidade e mobilidade, no treinamento do atleta, questão de alongamento, qual a importância que isso tem? Né? Então, a gente falou um pouquinho do movimento na nossa conversa aqui. Premissas básicas de qualquer atleta é poder se movimentar bem. Eu gosto muito de estudar questões básicas de movimento de qualquer atleta que eu trabalho. Então, ter amplitude do movimento, ter uma boa flexibilidade muscular, são premissas básicas no qual eu acredito. Então, quando a gente fala de flexibilidade, a gente pensa em músculo. Quando a gente fala de mobilidade, a gente pensa em articulação. Então, eu acredito que o atleta precisa ter uma boa mobilidade articular, porém, ele precisa também ter uma boa flexibilidade. Isso, no caso, para a saúde das articulações. E para o movimento, né? Porque, assim, quando você pensa num atleta, vamos lá, no caso de um atleta de futebol, ele vai para o jogo, ele é submetido ao caos. É a teoria do caos. O jogo é a teoria do caos. Eu não consigo controlar o jogo. Uma bola alta, se ele não tiver uma boa elasticidade, se ele não tiver uma boa mobilidade, ele precisa ter uma amplitude um pouco maior do quadril, pode ser que ele tenha um problema, ou no primeiro que não alcance a bola, e pode ser que aquele movimento um pouco mais abrupto pode trazer um problema ortopédico para ele naquele momento do jogo. Então, o melhor desempenho do gesto esportivo, no caso. Isso, ou seja, se movimentar bem para se movimentar sempre. Então, quando a gente fala um pouquinho de flexibilidade e mobilidade, elas entram nessas premissas básicas. Agora, você como fisiologista, Gustavo, como é que você consegue manter a motivação e o comprometimento do atleta? Porque, naturalmente, ele vai ter que cumprir exigências em relação ao treinamento que você mesmo dá para o atleta. Então, como é que ele consegue se manter motivado? Aí entra uma questão que você vai adquirindo com os anos de janela, né? O atleta precisa acreditar em você. Se ele não acreditar em você, você não vai conseguir tirar o melhor dele.
Então, não adianta, a gente não consegue falar em motivar o atleta se ele não acredita no que você está passando para ele. Então, o grande X da questão, hoje eu acredito que você precisa formar atletas mais inteligentes. Não só inteligentes no jogo, mas inteligentes no cuidado do que cerca o jogo. Então, isso faz com que ele... E você precisa provar isso. Ele precisa... eu brinco que o profissional de educação física é um grande vendedor. Ele toda hora está vendendo. Ele está vendendo informação. Vendendo, entre aspas. Né? Ele está tentando convencer o próximo de que aquilo é bom. Promover a saúde, promover a qualidade de vida. Então, você precisa vender aquilo, né? Vender, não estou falando na questão monetária, mas assim, na troca, né? Eu preciso te passar isso, você precisa acreditar nisso. Então, a motivação, ela tem uma relação ótima com a confiança. Então, o atleta precisa acreditar em você. E o que tem de mais recente em relação às pesquisas na fisiologia do esporte, em relação também à tecnologia? Nós queremos também informações privilegiadas aí que você possa nos passar. A área da medicina do esporte, do treinamento desportivo, da educação física, da fisioterapia, da área médica, são áreas extremamente em franca evolução diária. Na verdade, você não consegue ficar um dia sem tentar entender ou tentar buscar algo novo. A gente falou lá atrás que nós já entendíamos algumas coisas, só que nós não tínhamos as ferramentas para buscar essas respostas. Então, se lá atrás eu usava um GPS de relógio ou um chipzinho que eu teria que baixar essa informação no computador e só informar esses dados nas próximas sessões de treino para o meu treinador, no caso, hoje eu tenho isso em tempo real. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho de GPS, eu tenho isso em tempo real. Então, durante o treino, eu consigo entender se o meu atleta está atingindo as expectativas no qual eu esperava que ele tivesse naquela sessão de treinamento. Então, eu consigo fazer manipulações na sessão de treinamento em tempo real. Hoje, a gente tem, falando um pouquinho de recuperação, a gente tem a ciência da oferta aumentada de oxigênio, que são as câmeras hiperbáricas. E na clínica médica é usada para suprir déficits de cicatrização, uma série de coisas possam melhorar a saúde do indivíduo. Hoje a gente traz isso para o atleta para otimizar a recuperação, sabendo que o oxigênio talvez seja a grande estrela de qualquer tipo de recuperação para qualquer indivíduo. Hoje a gente tem marcadores bioquímicos que conseguem mostrar se o atleta está com nível de estresse ali em tempo real. Eu consigo analisar o cortisol do cara e entender se ele está como ele está lidando com o estresse. A gente falou um pouquinho sobre o sono, então hoje eu consigo, com um anel, estudar a noite de sono do meu atleta. Então, imagina que hoje a gente tem aparelhos de musculação que não só marcam a repetição, não só me dão dados de potência e velocidade em tempo real, mas me dão também a cadência e o ritmo que eu tenho que trabalhar com aquele atleta. Então, se eu quero trabalhar mais a fase excêntrica, qual que é a velocidade? A gente tem hoje marcadores ou aparelhos que me mostram qual que é a velocidade ideal de execução para aquela valência que eu estou trabalhando. Por exemplo, hoje eu não vejo o treinamento de força só em cima da carga. Eu cruzo a carga versus velocidade de execução. Eu atingir uma potência ótima do meu atleta, eu preciso ter velocidades próximas de 1 metro por segundo. Tá, e qual que é a carga? É com 10 quilos, é com 20 quilos, é com 30 quilos que ele vai conseguir entregar essa velocidade? Hoje eu tenho aparelhos que em tempo real façam essa colaboração de dados. Mas, uma coisa eu aprendi. Não pode te dar uma Ferrari para um piloto que só pilotou Sauber. Um cara que nunca pilotou Ferrari não pode ter uma Ferrari. Ele precisa ser treinado, pilotar uma Ferrari ali na questão de treinamento para virar o piloto oficial. Se ele só pilotou Sauber, você dá uma Ferrari para ele vai ter problema. E você
Vai ter uma série de informações que muitas vezes ele não vai conseguir entender ali. Então, você pode ter uma série de dados, mas você precisa compilar esses dados. Eu não posso ter, eu sempre falo, não adianta eu levantar uma série de informações se eu não conseguir entregar aquelas informações para quem de direito. Então, acho que o grande X da questão é isso hoje, de evolução, ciência e performance. Não adianta você ter a melhor tecnologia, o melhor laboratório, se você não tem um profissional que consegue entender aquilo. Pode virar um problema, inclusive, tá? Eu já vi virar problema, inclusive. Funde a cabeça, inclusive. E na fisiologia do esporte, você lança muito a mão em relação ao uso de suplementação nutricional, onde eu vejo que a grande estrela, no caso, é a creatina. A atleta não pode ver uma creatina por perto que é logo consumir. Como é isso? Como é a suplementação nutricional do ponto de vista do fisiologista? Eu gosto da multidisciplinaridade, né? Eu gosto de ter outras disciplinas dentro da minha disciplina ou dentro da minha estratégia. Então, hoje, por mais que eu entenda, eu não toco estratégias nutricionais dos meus atletas. Eu trago um nutrólogo, trago um nutricionista, trago um expert nesse assunto. Por mais entender, obviamente, entre discussões, tem algumas coisas no qual eu acredito mais, outras no qual eu acredito menos, mas eu sempre escuto com o profissional falando comigo. Você falou um pouco da creatina. A creatina é, sim, um suplemento extremamente importante para qualquer tipo de indivíduo, tá? Vamos sair um pouquinho da esfera de performance. Meu pai toma creatina, pra você ter uma noção. Tem 67 anos, pratica atividade de força, musculação, mas eu faço com meu pai, ele não toma creatina para virar o Schwarzenegger. Ele toma creatina para ajudar na manutenção da força muscular, e da massa muscular dele, e para fazer com que ele tenha uma perda minimizada dos efeitos cronológicos que qualquer um de nós sofremos com o passar dos anos sobre as questões da massa muscular. E a creatina hoje tem muito estudo sobre a creatina. A gente vai cada vez mais ver estudo sobre creatina. Mas uma coisa que me chamou a atenção sobre estudos de sinapse neurológica. A creatina tem uma função importante sobre o sistema cognitivo. Então, lá atrás, o uso da creatina ela ficou muito voltada a praticantes de musculação, caras que buscavam hipertrofia muscular. Hoje não. Eu acho que a creatina ela é um suplemento importante para quem busca esse força, mas também ela tem outras coisas que cercam e que elas são importantes. Eu mesmo faço uso de creatina, faço um uso pequeno, de 3 gramas diário, para manutenção e, obviamente, um pouquinho de ganho de massa muscular, conforme os nutrientes. Para finalizar, falar um pouco de você. Você tem a Gustavo Jorge Fisiologia e Trainee, a empresa, e você também é fisiologista do Instituto Reaction de Medicina Esportiva, em que vocês têm foco em alto rendimento no esporte, emagrecimento e tratamento avançado da artrose. Pergunta de ortopedista. Para combater a artrose, a dor, para você poder dar maior mobilidade, ter uma saúde muscular adequada, é o ideal? Não tenho a dúvida. Tem protocolos que eu coloquei aqui na clínica, né? A minha empresa está dentro do Instituto Reaction, nós somos empresas irmãs, né? Nós temos uma parceria, né? Nós fazemos toda essa parte de saúde e performance dentro do Instituto Reaction. E a gente tem protocolos para cada tipo de lesão e para cada tipo de doença articular. Então, a gente hoje, as condropatias, elas são presentes praticamente, talvez seja o maior problema ortopédico do século, né, ou do futuro das pessoas, ou seja, a gente precisa estudar cada vez mais. O indivíduo precisa ser forte, ele precisa estar forte, ele precisa ter força para suportar essas doenças que são acometidas nas nossas articulações com o passar dos anos. A gente vê que indivíduos que não praticam atividade física ou que praticam atividade física em excesso e não têm cuidado
das questões musculares acabam fazendo lesões ortopédicas de sobrecarga ou de degeneração nos quais você citou, né? E o grande X da questão, eu vejo aqui que a população brasileira cada vez mais se movimenta de uma maneira ruim. A gente tem análises aqui, a gente tem aqui uma avaliação de movimento, tem mais de 2.000 avaliações de movimento aqui, e o score é muito baixo. Os scores de movimentos básicos são muito baixos, ou seja, as pessoas não conseguem fazer um agachar e levantar sem ter algum tipo de ocorrência ou de dor. Então, as pessoas não conseguem, muitas vezes, ficar por mais do que 2 ou 3 segundos sustentando uma perna só no chão e com a outra fora do chão. Então, são não só a força, mas movimentos básicos precisam ser mais fomentados pelos profissionais de educação física e fisioterapia para pessoas que buscam saúde ortopédica a longo prazo. É um paradoxo que eu via como ortopedista há 20, 15 anos, era justamente que se falava muito em osteoporose. Então você tinha um indivíduo que era operado, por exemplo, uma fratura de quadril. Você operava o indivíduo, colocava a osteossíntese, e aí o que acontecia? Ele tinha musculatura para fazer uma recuperação no pós-operatório, então muito pouco se falava sobre a questão da sarcopenia, entendeu? E aí eu vejo que quando você tem um indivíduo, ele passa pelo ortopedista, passa pelo fisioterapeuta, mas existe um detalhezinho que as pessoas se esquecem. Depois do fisioterapeuta vem quem? O educador físico. Porque ele tem que se reabilitar e tem que evitar novas lesões, entendeu? E passar por um programa de preparação física, preparação muscular, osteomuscular adequada, entendeu? Articular também, justamente para quê? Para que ele possa ter saúde física. O que você acha a respeito? Perfeito. Na verdade, eu tive um caso aqui de um paciente nosso com 70 e poucos anos, e ele teve que fazer uma prótese no quadril. Mas era um indivíduo extremamente treinado, forte, com rotina de exercício. Ele fez a prótese de quadril, com 20 dias ele estava andando. Obviamente, com os protocolos, a gente tem os protocolos, né, de maturação dessa prótese, não, sem adiantar nada, nem passar, colocar a carroça na frente dos bois, mas ele estava saudável antes da cirurgia. Ele estava saudável músculo-esqueleticamente. Então, isso fez com que a recuperação dele fosse melhor. Então, a gente não sabe o que pode acontecer com a nossa saúde de uma hora para outra. Se você não estiver saudável, fatalmente a sua recuperação é muito pior do que se você estiver saudável. Estar saudável não é só estar com um coração bom, mas quem te sustenta de pé? São os seus músculos, são suas articulações, são os seus ossos. Você falou um pouquinho da osteopenia. Lá atrás, a natação era considerado o esporte mais completo que existia. E hoje a gente sabe, há um bom tempo a gente já sabe, que não, né? Porque cadê o impacto nos ossos? Cadê o impacto? Quando a gente fala de impacto, o impacto ótimo, benéfico, né, nas articulações, nos ossos, que a água faz? São muito, muito pouco. Então, hoje, se o indivíduo puder fazer uma poupança física, faça no treinamento de força. Treinamento de força, musculação. De força, musculação, perfeito. Faça no treinamento de força. Obviamente, não deixando de lado as outras valências, né? Mas se você puder apostar em uma valência, aposte na força. Ela vai fazer diferença no futuro. Perfeito. Parabéns, Gustavo, excelente. Agora, queria tirar uma dúvida final com você, um verdadeiro paradoxo. Se a prática de exercícios é importante, por que a educação física no Brasil ela não é valorizada como deveria? O que eu quero dizer para você? Por que é a primeira disciplina a ser cortada nas escolas? Por que as pessoas acham que é uma coisa tão descartável se a prática de exercícios aumenta a longevidade e a qualidade de vida? Vou te falar uma coisa que é muito triste, eu vou te falar, tá? Assim, é uma crítica até a formação de novos profissionais de educação física. A formação
do profissional, a formação do profissional de educação física hoje, nível superior, ela é muito ruim. Eu tenho um filho que trabalha já aqui comigo, tem 20 anos de idade, e está na universidade. O ensino é péssimo. O ensino é péssimo. É péssimo. Péssimo. Na minha época também era ruim. Então, eu acho que a própria estrutura de formação do profissional de educação física já é ruim. Eu, se eu estivesse à frente de qualquer área dentro de uma universidade, eu mudaria muitas coisas da grade curricular. Você hoje não pode ter uma universidade que o aluno vai 2 vezes para a universidade presencial, os outros 3 dias é online, e as 2 vezes que ele vai para a universidade é para fazer aula de futebol e vôlei. Não. Ele pode estudar o futebol e o vôlei, a história, as características, as regras, de uma forma remota. Mas você tem que levar esse aluno para a faculdade para ensinar bioquímica, para ensinar anatomia, para ensinar cinesiologia, para ensinar fisiologia, levar esse cara para o laboratório. Então, assim, a formação é muito ruim. Então, profissionais mal formados fazem com que se torne uma não uma entidade, mas um grupo, mas não assim, uma classe que não tem muita voz. Então, vira uma bola de neve. Quando eu te falei que eu vejo, que quando eu avalio aqui o movimento humano, eu vejo que a população brasileira se movimenta muito mal, porque a educação física escolar também é muito ruim. Então, você hoje não promove estudo, educação física, educação do físico. Quem teve isso na escola? Quem estudou? Quem teve um pouco de biologia na aula de educação física? Ninguém. Ninguém. Então você não fomenta, você não faz com que aquela criança brilhe os olhos na aula de educação física. Ela precisa jogar vôlei, basquete, futebol, não é só isso. Não é só praticar, mas é praticar baseado no quê? Então, assim, eu tenho inúmeras críticas, de maneira mais construtiva, dentro da educação física. Eu fico triste até de pensar nisso, porque hoje, se você não individualmente for atrás do que é melhor, não buscar as melhores conexões, não fazer os melhores estágios, não se conectar com os melhores profissionais, fatalmente você tem profissionais cada vez formados de uma maneira ruim, e isso faz com que a tua área não tenha um jeito que fala dentro da área da saúde. Apesar que ainda acredito que a educação física é a profissão do futuro. Por quê? Independentemente do que você procura na área médica, não existe contraindicação à atividade física. O indivíduo precisa estar saudável. Então, para estar saudável, ele precisa se alimentar bem, mas ele precisa estar treinado, né? Ele precisa ter uma boa educação física. Então, eu ainda acredito nisso e espero que a gente consiga ver novos caminhos dentro da nossa área no futuro. É exatamente isso. A área médica lida com o tratamento de doenças. Então, espera o indivíduo ficar doente e não trabalha a prevenção. Eu acredito que a prevenção, vocês têm total responsabilidade sobre isso. É isso mesmo. Eu concordo. Meus pais trabalharam na Unifesp muitos anos, aqui na Escola de Medicina, né? E eles trabalharam na área administrativa. E minha mãe conta uma história que há 30 anos atrás, a Unifesp, que antigamente chamava de Escola de Medicina, ainda chama, né? Mas ela montou a casinha lá da medicina preventiva. Ninguém queria trabalhar lá, porque ninguém acreditava naquilo. E justamente isso. O médico, ele se posicionava só quando aparecia a doença. Aí sim, tinha o diagnóstico, as estratégias e o tratamento. Mas hoje, talvez, o grande X da questão está na prevenção. Então, exames periódicos, informações prévias, manutenção de uma boa atividade física. Acho que isso que faz com que a gente tenha uma longevidade maior. Parece uma redundância, né? Longevidade maior, mas quanto maior a longevidade, mais tempo o indivíduo vai viver com saúde. E o mais importante, a gente não pode ter uma população com mais tempo, com uma expectativa de vida maior, mas com mais problemas no final da vida, né? Que a gente tenha uma expectativa maior de vida, porém com mais saúde. Você está falando, no caso, o indivíduo está em casa, sair da zona de conforto para procurar uma academia.
O indivíduo está com a lesão, tem que procurar um médico, porque tem que ter uma solução. Então, o indivíduo parece que lida mais com imediatismo do que no longo prazo. E eu queria também te fazer a última pergunta agora. É o seguinte, para você, Gustavo Jorge, que é fisiologista, qual o perfil ideal de atleta de alta performance? É difícil, hein? O que você considera aquele atleta modelo? Tipo assim, ele faz isso, isso e isso. Então, a gente precisa pensar na modalidade, né? Então, a gente falou um pouco de futebol, eu preciso que o meu atleta seja veloz. Se a gente pensar num piloto de Fórmula 1, ele é veloz junto com o carro, mas é um cara que precisa ter uma boa capacidade de força e resistir a uma força gravitacional para suportar 70 voltas com as mesmas curvas. Então, eu acho que, basicamente, o que eu falei para a população comum, eu falo para o atleta. Para mim, o atleta ideal é aquele atleta que é forte. O atleta que tem ótimos níveis de força. Acho que é o grande resumo de tudo que nós conversamos aqui. Então, perfeito. Inclusive, eu queria até acrescentar aqui que eu vi um estudo que o nível de saúde está diretamente relacionado ao nível de mitocôndrias que você tem no organismo, né? Então, quer dizer, no final das contas, o educador físico sempre vai ter aquela responsabilidade de deixar a população mais saudável. Então, queria, por favor, Gustavo, que você fizesse as considerações finais. Eu queria agradecer você, André, queria agradecer o Rodrigo pelo convite. Eu sou parceiro da PHE há muitos anos, né? Os caras são meus amigos ali, até brinco com eles que eles tinham que ser. Eu queria encerrar a amizade para ver se eles ainda têm uma certa consideração por mim, né? Às vezes eu falo assim, a amizade confunde, mas não, a gente sabe que, brincadeiras à parte, é uma admiração mútua. E agradecer o bate-papo, eu gosto de falar da área, eu gosto de conversar, eu gosto de poder promover, seja uma sementinha ali para as pessoas que estão nos ouvindo ou para futuros profissionais. E foi um prazer passar essa uma hora e pouco contigo. E espero que tenha contribuído um pouquinho ou suprido o que você imaginava que poderia ter na nossa conversa. Eu acabei não perguntando para você, foi até uma distração minha. Você passou 3 anos no Corinthians e 8 anos no Santos. Quais foram os títulos que você levantou? Lá no Corinthians eu era assistente do Dr. Renato Lotufo, a gente estava na campanha do título brasileiro de 2005, então aquele título com certos jogadores, né? Carlitos Tevez, Mascherano, Roger, Carlos Alberto, Nilmar, uma série de atletas de nome, né, do esporte. No Santos eu era responsável principalmente pelas categorias de base. A gente revelou pelo menos 50 jogadores que jogaram e foram vendidos pelo time principal do Santos. E foram as maiores vendas dos jogadores, as maiores vendas da história do Santos. Eu tive participação, que seja um pouquinho, mas na formação desses atletas, desde Neymar até Rodrigo Góes, uma série de outros atletas que acabaram saindo de graça. Aí a gente vai falar um pouquinho de gestão. Infelizmente, o Santos, espero que consiga se organizar a partir de agora, mas infelizmente perdeu a chance de ganhar muito mais dinheiro do que ganhou com vendas de atletas. Mas lá foram títulos de Libertadores, né? Copa São Paulo, inúmeros títulos de Campeonato Paulista. Então foram momentos legais da carreira aí. E nesse período aí também teve alguns momentos que eu tive fora do país, trabalhando com atletas. Tive duas temporadas com atletas brasileiros no Barcelona. Acho que fui um dos primeiros caras a sair do país com esses trabalhos individualizados. Foi até esses dias estavam pensando que parecia, eu me coloquei assim, parecia os portugueses chegando no Brasil ali, desbravando as terras brasileiras ali. Não vamos entrar no mérito se fizeram bem ou mal para a nação, não quero entrar nesse mérito agora, mas era tudo muito novo. Então eu também tive essa experiência nessa última década. Mas foram momentos bons dentro do futebol, que ficam na lembrança. E hoje eu consigo, numa mesa de bar ou aqui numa recepção da clínica, contar um pouco de história. Agora, vamos supor assim, uma coisa
uma ideia. Se você pudesse trazer todos os jogadores que o Santos revelou ao longo dos anos que você teve lá, e eles pudessem atualmente jogar no Santos, o Santos seria uma potência no futebol? Nós sempre falamos isso lá dentro. Se o Santos estivesse na Europa, o Santos fatalmente teria 15, 16 Champions League. Facilmente. A gente sempre falou isso lá dentro. Sempre falou. Mas como o Santos como todo time brasileiro, como o time sul-americano, é um time que cede atletas, né, para outras ligas, não conseguiu juntá-los. Se você parar para pensar, muitas vezes você tem manutenções de times por décadas, né? Você vai pegando gerações, então você tem 15 anos dentro do mesmo time. Então, se o Santos conseguisse fazer isso, fatalmente você teria Robinho e Diego, que tivesse jogado com o Neymar, Paulo Henrique, que tivesse jogado com o Rodrigo Góes, Alberto, e assim vai. Tá ótimo, Gustavo. Muito obrigado pela tua atenção, por estar disponível para responder nossas perguntas. Então, nós tivemos aqui com o Gustavo Jorge, que é fisiologista e gestor de performance de atletas profissionais e amadores, com vasta experiência no mercado, com a Unifesp e a CBF Academy no currículo, com o Santos Futebol Clube e o Esporte Clube Corinthians Paulista no currículo, e hoje em dia ele faz assessoria para atletas de alta performance, para questão de pessoas que queiram emagrecer e também no tratamento avançado da artrose. Então, muito obrigado, Gustavo Jorge, um grande abraço para você, um grande abraço a todos e até o próximo programa Social Interview in 60 Minutes, aproveitando também mandar um abraço aqui ao nosso amigo Rodrigo Molina, da THE 360. Um grande abraço a todos.